Oi, gente, tudo bem? Então, faz um tempinho que eu não apareço por aqui, a gente ainda tá naquele clima de quarentena, e aí a rotina mudou, muitas coisas aconteceram e acabei não gravando nada. Mas hoje eu vou fazer um pão caseiro e resolvi estar gravando para compartilhar com vocês, tá bem? Vamos lá comigo? Eu não vou fazer uma receita inteira, que no caso levaria 1 quilo de farinha. É muito para mim uma receita inteira, então eu vou fazer meia receita. Quem quiser estar fazendo para estar utilizando 1 quilo de farinha, é só acrescentar os ingredientes, fazer o dobro dos ingredientes, tá? Eu vou usar meio quilo, mas sempre a gente pode ser que use um pouquinho mais por conta de dar o ponto. A mesma coisa para 1 quilo, às vezes precisa passar um pouco de 1 quilo, 1,2 kg, 1,5 kg, por conta de fazer com que a massa chegue no ponto, tá bem? Eu vou colocar aqui um copo de leite no liquidificador, meio copo de água. Aqui no copo de água eu vou colocar meio copo de óleo. Eu coloquei muito menos de meio. Vou colocar aqui 1, 2, 3 colheres de açúcar. Esse açúcar aqui é açúcar granulada, ela é um pouquinho mais grossinha. Para a receita de 1 quilo de farinha, vai 7 colheres de açúcar refinada. Então, vocês precisam contar com isso. Eu poderia colocar 3,5, né, como é meia receita. Só que como o açúcar é granulada, eu tô colocando 3 colheres. E vou colocar uma pitada de sal também. Sal, no caso, meia colherzinha de sopa já é o suficiente. Aqui. Vou colocar aqui um ovo. E vou colocar, aqui eu tenho a metade de um pacotinho de fermento biológico fresco, 25 gramas. Eu tenho a metade. Eu vou colocar essa metade e mais um pouquinho, porque a receita de 1 quilo vai um tabletinho desse de 25 e mais um pouco, né? Quase a metade de mais um. Então, eu vou colocar mais um pouquinho aqui, ó. Tá? Peraí, aqui eu não coloquei nem a metade. Coloquei menos da metade de um pacotinho fechado. Coloquei a metade e mais um pouquinho de um que estava fechado. Agora a gente vai bater tudo no liquidificador. Bom, a gente colocou aqui todos os ingredientes líquidos e o fermento e o açúcar, né? Deixei batendo aqui uns 2 minutinhos. Enquanto estava batendo, eu aproveitei também para untar as formas. Eu untei com óleo e farinha. Eu usei inclusive farinha de fubá para untar. Depois eu vou dizer o porquê que eu usei, mas para o pão pode estar usando a farinha de trigo mesmo. Lembrando que a farinha de trigo sem fermento, tá? Aí eu coloquei aqui quase que meio quilo de farinha, coloquei um pouquinho menos pra gente tá vendo conforme for colocando o líquido que a gente bateu, tá bem? Tô usando aqui uma panela porque é o recipiente maior que eu tenho aqui. Aí vocês podem estar usando uma bacia. Aí vocês vão colocar o líquido aqui que a gente bateu. Aqui. Aí a gente vai mexer isso aqui. Mexendo, mexendo. Mexa até misturar bem. Tá vendo como tá precisando de mais farinha? Então, a gente vai pôr mais farinha aqui. Farinha sempre aos poucos por conta do ponto, tá bem? Bom, eu tô segurando o celular com a mão, gravando com a outra, não tá muito fácil. Eu vou mexer aqui e já mostro pra vocês.
Mexi, a massa, como vocês podem ver, ainda tá bem molinha. Coloquei mais um pouquinho de farinha. Vou mexer aqui mais um pouco. Ela ainda tá bem mole, vou pôr mais um pouquinho de farinha. Deixa eu ver se eu consigo colocar a farinha aqui. E já já eu transfiro essa massa aqui pra bancada pra gente tá sovando ela. Vou misturar aqui e já volto. Vou colocar aqui na bancada um pouquinho de farinha. Lavar bem as mãos, tiro os anéis, tá? Já tirei minha aliança pra gente poder colocar a mão na massa, sovar essa massa aqui. Espalhar a farinha. Vamos despejar a massa aqui em cima da bancada. Ela ainda está um pouquinho mole, mas a gente vai ver, conforme a gente vai sovando, a gente consegue ver o ponto melhor da massa. Agora é hora de fazer a baguncinha. Deixar aqui que pode ser que eu precise da panela aí. Vamos lá. Esticar esse nome aqui, fica mais fácil. Com carinho. Vamos pegando a massa e vamos sovando ela com essa farinha que a gente colocou aqui em cima. A gente poder dar um ponto. Vai amassando, vocês sentirem que tá grudando, vocês põem um pouquinho de farinha, mas vai colocando a farinha aos poucos. Peguem leve para não deixar a massa muito seca, né? Então, vão adicionando bem aos poucos mesmo. Grudou, sentiu que tá grudando muito, aí vocês adicionam a farinha aos pouquinhos e vai amassando. Esse trabalho de fazer sovar a massa é muito importante. A massa precisa ser bem sovada para poder ajudar no crescimento do pão. E também, ainda tá vendo? Tá grudando ainda. Vou pôr mais um pouquinho de farinha. E também fica fofinho o pão. Deixa ele macio, fofinho e ajuda no crescimento. Então, assim, olha só. Esse aqui, basicamente, é o ponto da massa. A massa não tá grudando. Você sente que ela tá um pouco umidazinha. Parece que vai grudar, mas não gruda, tá vendo? Parece que vai grudar, mas não gruda. Esse é o ponto ideal, para que não fique uma massa muito seca, uma massa pesada. Então, assim, ó, tá vendo? Ela já não gruda mais. Dá uma sensação que vai grudar, mas não gruda. Aqui, o que eu aconselho? Uma dica que eu dou. Deixa um pouquinho de farinha aqui do lado. Aí você vai espalhando bem pouquinho assim na bancada. Bem pouquinho. Só para deslizar melhor a massa. A massa vai deslizando melhor. Que dá aquela impressão de que ela vai grudar. É só pra facilitar um pouquinho. Para tá sovando ela, para ir chegando ao ponto também, eu fui fazendo isso. Eu fui deixando aqui um bocadinho, tá vendo? Tem uma porçãozinha aqui de farinha. E aí eu vou espalhando bem pouquinho assim sobre a bancada. Para poder deslizar a massa, para poder tá sovando, chegando ao ponto. E nisso a gente vai trabalhando nela. Quanto mais a gente sovar... Ó, parece que vai grudar, mas não gruda. Dá a sensação de que vai grudar, mas não está grudando. Tá vendo? Ó, uma massa bem fofinha. Vamos lá. Então, quero mostrar aqui pra vocês, ó. Ó, a massa, ó, não gruda. Ela dá uma sensação de que tá úmida ainda, mas não está grudando. Vendo, ó? Tá uma massa fofinha.
Não tá uma massa seca, pesada na farinha. Vocês vão sentir, na hora que vocês forem fazendo sovando, vocês vão sentindo o ponto dela. Vocês vão ver que ela vai ficar macia, lisinha, bem? Como eu disse, a farinha que está aqui é só para dar uma esfarelhadinha aqui para poder manusear a massa, mas eu não tô adicionando mais farinha, tá? É só mesmo para dar aquele apoio maior na hora de sovar ela. Mas já está, tá vendo? Agora, o que que eu vou fazer? Vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu esfarelei um pouquinho de fubá. Por isso que eu disse pra vocês que eu untei com farinha de fubá, de milho, né? Por conta do quê? Eu vou aproveitar essa massa aqui de pão, que eu fiz pro pão, e vou ver se vai dar certo fazer umas esfirras. Então, eu vou deixar umas massinhas a descansar ali no fubá, por conta de que eu vou tentar aproveitar a massa para fazer a esfirra. Vamos ver o que vai dar. Isso é um teste que eu vou estar fazendo aqui com vocês. E eu não vou usar toda a massa para esfirra. A outra parte, é claro, é pro pão. Tá bem? Eu vou pegar aqui com uma faca e cortar uns pedaços da massa. Assim. Eu não tenho balança. Quem tem balança pode estar pesando para deixar proporcional, né? Vou fazer aqui no olho. Olha, cortei vários pedaços aqui. Vou cortar mais um pedaço aqui. Cortem sempre com a faca, tá? Na hora que vocês forem fazer os moldezinhos. Cortar os pedaços que vocês vão utilizar para não fazer mal pra massa. Dizem que se você puxa, quebra aqui um pedaço e para usar não é legal. Então, a gente respeita. Aqui, tá vendo? Ó, tem umas bolinhas. Eu vou pegar essas bolinhas. Eu vou deixar essa massa aqui, que eu não vou usar agora de imediato. Eu peguei a panela que eu usei, passei um pouquinho de farinha no fundo, vou deixar ela aqui e vou cobrir pra massa não ficar seca, não ressecar. E essas aqui que eu vou trabalhar, eu vou deixar aqui na bancada. Pra quê? Pra fazer as bolinhas. Ó, gente, acho que eu coloquei muita farinha aqui, muita massa. A gente faz as bolinhas. Faz umas bolinhas. Deixa eu tirar aqui da frente. Faz umas bolinhas. Essas bolinhas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar elas para descansar aqui em cima da fubá. Então, eu fiz umas bolinhas, não tá muito perfeita, mas a intenção é uma bolinha. Aí, a gente vai colocando para descansar aqui na fubá. Isso a gente vai fazer com a quantidade que achar viável para as esfirras. Já é a porçãozinha da esfirra isso aqui, tá? Depois a gente vai abrir ela. Vamos deixar ela descansar um pouquinho aqui na fubá. Se você achar que tiver muita massa, vocês tiram um pedacinho. Faz as bolinhas. Vamos lá. Coloca aqui para descansar. Olha aqui a massa. Fiz um minhocão. E aqui com a faca, a gente corta uns pedaços. Aqui tá fazendo... Vou pegar essas massinhas que ficou aqui, vou pôr aqui na bacia para não cobrir, para ela não ressecar. Agora, essa massa aqui, eu vou abrir ela com um rolo. Tá fazendo pão.
Vai abrindo. Vou abrir aqui a massa. O que eu vou fazer agora? Eu vou enrolar a massa para fazer os formatos dos pãozinhos. Então, a gente enrola, 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 enrola. Terminou de enrolar, vamos fechar aqui as pontinhas para ficar um pãozinho mais bonitinho. Na hora que ficar assado, ele fica melhorzinho. Pronto, aqui tá um pãozinho, tá vendo? Eu enrolei e tal. Essa parte aqui pra baixo a gente coloca embaixo, tá? Então, eu pego aqui, deixa eu pegar outra forma, muito grande. Pego aqui a forma e essa partezinha que ficou dobradinha no final, a gente põe pra baixo. Assim. Essa partezinha aqui, a gente põe pra baixo. E já vai colocando na forminha. Vou fazer os demais que eu deixei cortadinho pra colocar aqui. Peguei outro pedaço que eu deixei cortado e vou abrir ela. A mesma coisa, vai abrindo pra frente, vai abrindo pros lados. Acho que meu pãozinho não vai ficar um tamanho muito padrão não, pelo que eu tô vendo aqui. Bom, eu não sou nenhuma profissional, né? Não sou nenhuma padeira, mas com o tempo a gente também vai pegando na prática. É a terceira vez que eu tô fazendo, a gente nem tinha rolo quando eu fiz esse rolo de madeira. Primeira vez que eu estou usando ele. Então, é uma coisa bem caseira mesmo, mas é muito gostoso fazer pãozinho caseiro. Aproveita a tarde aí, faz um pãozinho fresquinho para tomar café. Como eu disse, dependendo da quantidade que você for fazer e você achar muito, vamos supor, tá fazendo pro café da tarde, congela e assa de manhã a outra parte para tomar café da manhã. Como também pãozinho quentinho de manhã. Agora, eu vou colocar doce de leite. Eu vou rechear ele com doce de leite. Esse doce de leite eu comprei pronto. Na latinha, comprei aqueles de latinha pronto. Aí você passa aqui na massa que você abriu antes de enrolar e faz tipo um rocambole, né? Faz um rocambole. Quando você adiciona o doce, é bem chatinho para enrolar, mas tenha paciência que consegue. Aí eu coloco aqui o doce de leite e enrolo a massa. Vai ser um pouquinho chato. Vamos enrolando. Vamos enrolando, enrolando. Devagarzinho a gente vai conseguir enrolar. Não coloquei muito. Aí a gente fecha aqui as pontinhas, como eu disse. Fecha as pontinhas. Pronto, mais um pãozinho. A gente pega ele e coloca lá na forma para descansar junto com o outro. Vou pegar aqui outra massa que eu deixei cortada e vou abrir do mesmo jeito. Deixo ela assim, bem esticadinha e vou abrir ela. Abri aqui a minha terceira massa de pão. Eu vou rechear ela com presunto e queijo. Então, eu vou pegar aqui. Eu vou picar o queijo, porque como o tamanho não é o tamanho ideal da minha massa, eu vou picar ele aqui e vou adicionar os pedaços. Aí vai colocando aqui o queijinho. Então, eu tenho um enrolado sem recheio, um com doce e esse presunto e queijo.
Eu tenho mais duas ali pra enrolar. Eu vou fazer sem recheio. Presunto e queijo. Vou lá aqui de presunto e queijo. Eu nunca fiz de presunto e queijo, eu já fiz de queijo. Mas de presunto e queijo eu não tinha feito ainda. Vamos ver como é que vai ficar. Deve ficar bom, né? Combina super bem. Aqui tá ficando maior do que a massa. Vou tirar um pedaço aqui. Vamos fazer como a gente fez nos demais. Vamos fechar aqui as pontinhas. Pra ficar um pãozinho com acabamento depois melhor. Ó, mais um pãozinho. Eu enrolei para o pão. Ficou sem recheio, com doce de leite, presunto e queijo, sem recheio. E a última massa que tinha ficado, eu dividi ela e fiz mais dois sem recheio. Esse aqui eu vou deixar para o café da manhã. Então, o que que eu faço aqui? Eu cubro com um pano de prato e ponho na geladeira. Amanhã eu tiro, deixo a massa crescer um pouco fora da geladeira, né, num ambiente quentinho. E coloco depois para assar. Depois de uns 20 minutinhos, eu coloco ela para assar. 20 minutinhos, meia hora. Coloco ela para assar. Antes de assar, quando ela tiver já descansado, os pãozinhos já tiver crescido, eu passo o ovo em cima, pincelo, né, o ovo em cima para ficar douradinho os pãezinhos. Agora eu vou para esfirra. Enquanto eu fui fazendo os pãezinhos, eu deixei as massas aqui, ó, da esfirra, já cresceu um pouquinho já, ó, isso porque tá frio. Deixei aqui e também já fiz os recheios. Eu não entrei muito em detalhe, porque senão o foco era o pão, né? Eu vou aproveitar a massa para fazer esfirra, mas o recheio da esfirra eu vou dizer aqui para vocês. Queijo ralado, queijo mussarela ralada, um pouquinho de creme de leite, sal e coentro. Mexi tudo para fazer a esfirra de queijo. Aqui eu tenho a de carne. Carne moída, cebola, coentro, sal e temperinho baiano. Eu não coloquei tomate, que no caso a tradicional, né, tem tomate. Eu não vou colocar tomate porque eu tô com medo de soltar água. E outra coisa também, eu vou aproveitar a carne moída que vai sobrar, porque eu não vou usar tudo, porque amanhã eu faço umas almôndegas. Com ela eu não quis colocar tomate, tá bem? Faço uns hambúrgueres, então eu achei melhor não colocar o tomate. Se for colocar o tomate, eu aconselho a tirar a semente, porque vai soltar água. Então aqui tá o recheio de queijo e aqui os de carne. Vamos lá. Bom, eu vou abrir aqui o meio da esfirra, tentar deixar aqui uma bordinha, né? E vamos ver o que vai dar. Eu não sei se vai dar certo, se não vai, porque eu não fiz ainda a esfirra. Aproveitar a massa de pão para fazer esfirra. Então, eu vou abrindo aqui e já mostro pra vocês. Agora eu vou colocar o recheio. Tá dando muito certo. Ela não ficou com bordinha, não tá ficando com bordinha. Eu tentei fazer o máximo possível que ficasse com bordinha. Não sei o que acontece, não quer ficar com bordinha. Vai ficar uma pizza. Uma pizza também tem bordinha, né? Pois é. Não sei o que acontece com a minha esfirra. Não sei o que acontece. Vamos fazer aí pra ver o que vai dar. Tô pensando que eu vou parar no meio do caminho, não é nada. Vou mostrar pra vocês. Eu coloquei o recheio. Agora eu vou fazer as outras. Essa aqui ficou um pouquinho melhorzinha, mais abertinha. É tudo questão de prática também, né? Agora nessa daqui eu vou colocar o queijo. Vou colocar minha misturinha de queijo. Espalhar. Opa. Falta um pouquinho aqui.
barra de queijo. Bem, agora eu vou montar as outras e mostro pra vocês finalizando. As esfirras, eu coloquei duas que não coube aqui, tá aqui no forno, tá assando, uma de carne e uma de queijo. Aí depois eu coloco essa aqui pra assar. Assim que terminar de assar, eu mostro pra vocês como ficou. E se deu certo, então. Vou colocar ele no forno para descansar. Eu não vou ligar o forno agora. Faz o seguinte, a gente ferve uma água, coloca numa bacia ou em vários copos. E essa água quente, a gente coloca ali embaixo da forma no forno. Isso ajuda o quê? É o crescimento e dá um pouco de umidade pro pão, o pão não fica seco. A gente coloca aqui nessa parte de baixo. Os pãezinhos ficaram assim depois que descansou lá no forno. Agora a gente vai pegar uma gema de ovo com um pouquinho de água, bate ele com o garfo e vai passar em cima dos pãozinhos. Todos os pãezinhos você passa esse ovinho batido, isso vai ajudar o pãozinho a ficar dourado e bonito. Para vocês, esse foi o sem recheio, pãozinho tradicional. Esse aqui foi o que a gente fez com doce de leite, pãozinho doce. E este aqui com presunto e queijo. Um belo café da manhã, cafezinho da tarde. Muito bom fazer, comer ele assim fresquinho, quentinho. Um beijo e até a próxima.